pedir já de início a presença e a intercessão da Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, é isso aí mesmo, Delmiro queimou. Fui ligar agora à noite e não acendeu. Esse já tem missão para depois. Tudo pronto? Tudo certo? Quem não veio semana passada viu que tinha tarefa? Sim? Tem que falar. Aqui entre nós, pregadores, responde alto. Que bom. É importantíssimo que nós, praticamos. Mas antes de nós irmos para a parte prática, vamos para a apostila, tá bom? Outra coisa, trouxeram material para escrever? Todos trouxeram, né? Então nós vamos já utilizar. Mas vamos para a apostila, porque faz parte da dinâmica de hoje, dar uma olhadinha aqui no nosso material. Já quero adiantar para vocês que nosso planejamento é que a semana que vem seja 100% prático. Então, vamos hoje ficar bastante atentos, vamos nos ajudar para que na próxima semana nós saiamos aqui bem preparados. Falar nisso, gente, tem gente que está faltando aí com as desculpas que não está me agradando, sabe? Acho que é medo. Vou pedir tarefa dobrada para quem está em casa que não está vindo. Alguém que está aqui que não pegou a apostila? Aqui está, sua apostila está aqui, tá, Paulo? Me pediram 7 apostilas, eu fiz as 7. E eu entreguei uma semana passada. Tem mais 6 que pediram e não apareceram. Quem lembra qual era o texto da tarefa? Então, tá bom. Então, vamos olhar aqui agora na apostila nossa. Página 9, não é isso? Então, vamos na página 9. Preparação de uma pregação. Daí você vai imaginar já como você preparou a sua. Se está de boa, se não. Alguém trouxe escrito a pregação sua, a palestra que você fez? A Maria trouxe. Você trouxe, que bom. Essa ainda vai dar boa, hein? Estou apostando, hein? Só as duas? Dona Luísa também. Mais alguém? Não? Isso é importantíssimo. Escrever. Diácono, quando eu pego o microfone eu esqueço tudo. Então, lê, criatura. É simples assim. Traz escrito que não tem como você errar. Tá bom? Então, vamos olhar na página 9, preparação da pregação. Antes, porém, na semana passada, nós ouvimos que a pregação tem destinatários, né? Você tem que saber qual é o público que você está falando. Não é para qualquer pessoa. E a Ednilson lembrava para nós que eram os pagãos. Quem são os pagãos? Me ajuda aí. Quem são pagãos? Pessoas que não são batizadas, chamamos de pagãos, não é? Aqueles que não foram catequizados, não foram batizados, são os pagãos. Também falou aqui os não praticantes, aqueles que não praticam. E também aos seguidores de Jesus. E nós aqui, estamos em que categoria? Estão seguindo. Ai, que bom, já sabem que estão no caminho. Não tem ninguém aqui que não tem o batismo, ou tem?
Então não é para os pagãos. Eu vou falar para alguém que já conhece Jesus. Não tem alguém que abandonou o caminho, né? Pessoal, querem que ligue o ventilador? Se quiser, lá no final a Simone está pronta para isso. Ela disse que não quer. Então, só se os demais quiserem, pede que ela vai atender a maioria, tá bom? Vamos então entrar aqui na apostila pensando, para quem que eu vou pregar? Imagina você chamado para pregar no Manaim, criança de 7, 8, 9 anos. A linguagem que eu uso é a mesma que eu uso para a terceira idade? Não dá. Para a terceira idade eu posso usar alguns elementos que fazem parte da vida deles. Olha a pregação do final de semana na missa. Sábado e domingo quem foi na missa? O que era o evangelho? Quem lembra? O bom pastor. E por que Jesus falou do bom pastor? Porque ele falava e o povo daquela época estava acostumado a trabalhar com ovelhas. Eles entendiam o que é o bom pastor. Ontem, hoje é terça, domingo à noite, eu fui falar com um grupo de jovens. E tinha muitos adolescentes. Olha que interessante. No sábado, eu celebrei na Capela Santa Mônica. E perguntei para eles, alguém aqui cuida de ovelhas? Uma senhora levantou a mão. Então, ela sabia o que eu estava falando. E até me ajudou com alguns exemplos que eu dei. Perguntei para os adolescentes e os jovens. A maioria nem conhece ovelha, nunca chegou perto, só viu na internet. Dá para falar do mesmo jeito? Não dá, é uma coisa abstrata. Até alguns teólogos dizem assim, por que será que Jesus usou o pão, o trigo, né, o pão sem fermento e o vinho? Porque eram coisas que tinha. Era o costume deles, era a tradição judaica usar o pão sem fermento. Se eles estivessem em gaúcho, ele ia usar o pão sem fermento? A gente nem conhece o pão ázimo. Talvez ia usar mandioca, fécula, não sei, qualquer outra coisa. Aquilo que é cotidiano nosso. Então, quem vai fazer pregação precisa saber quem é o público. Para quem que eu vou pregar? Olha, vem fazer uma pregação para mim. Para quem que é? É para um grupo de jovens. Epa, eu já tenho um elemento fundamental. Já sei que eu tenho que trabalhar uma linguagem para jovens. Eu fui convidado para pregar sábado em Amaporã. Recusei o convite. Adolescentes. E o tema, sexualidade. Eu falei, nessa semana eu não consigo preparar, não vou. Chama outra pessoa. Mas é bom que seja um diácono, que sabe. Eu não estou pronto para esse assunto. Porque não vou lá falar para adolescente aquilo que eu falaria no encontro com casais. É bem diferente. Então, esse discernimento é importante que nós tenhamos. Vamos ver, página 9, preparação da pregação. E já vai ficando atento aí, ver se você preparou direitinho a sua. Diz Santo Inácio de Loyola, juntos, rezai e trabalhai. Isso, agora só os homens, limpa a garganta aí, repete com voz forte, a partir do rezai, juntos. Rezai. Agora as mulheres, vamos lá, 1, 2, 3. Rezai como se tudo dependesse de Deus e trabalhai como se tudo dependesse de vós. Está entendido a frase dele? Vou fazer uma pregação. Depende de Deus, é Ele que vai me inspirar. É Deus que vai me inspirar, não é eu que tenho que saber. É Deus que vai me dar força, vai me dar graça. E Jesus vai dizer para nós, ele vai ter uma palavra dele que diz assim, quando levar vocês para o tribunal, ou até para um púlpito, né? Não se preocupe com o que vão dizer. O Espírito Santo virá e agirá. Mas lembra que o diácono falou semana passada, quem viu no vídeo aqui, a nossa mente só coloca para fora aquilo que já tem dentro, aquilo que conhece. Então eu conheço. Na hora não vai ter problema, porque o Espírito Santo virá em nosso socorro. Entendido? Então tudo depende de... Mas, ao mesmo tempo, o trabalho, a preparação, o vir, tudo depende de nós. Fala, Neia. Então, troca aqui. Deixa eu ver, Jéssica. Mais alguém não tem essa página, gente? Troca a apostila, então, aqui para nós.
Quando eu vou preparar, então eu sei que depende de Deus, eu rezo que depende dele, mas o esforço depende de mim, não é de mais ninguém. Eu tenho que fazer todo o esforço para não chegar na hora de dizer, não veio fulano, eu não consigo fazer. Quer dizer, eu estou pronto. Tudo depende de mim. Eu tenho que capacitar da melhor maneira possível, porque senão não vai ficar boa. Essa é a convicção que eu preciso ter. Continuamos aqui. Alguém lê para mim um pedacinho ali. Voz alta. Pode continuar mais um pedaço. Isso, aquilo que o Jackson começou dizendo. Para quem está começando, não confie que vai lembrar. Escreva, anote, leve uma cola. O padre faz isso. Domingo ele fez a homilia escrita. Não fica lendo o tempo todo, mas está ali. Deu aquele chamado, deu branco. Olha ali. Eu sei aonde que está. Se você preparou e você estudou a partir do que você preparou, você sabe a página, sabe aonde está, sabe que está no meio da página, está no final da página. Senão, chega lá na hora, deixa eu ver onde é que está mesmo aqui, não vai. Eu tenho que saber aonde está. Né? Pelo menos que página que está, que tamanho que está. Tem pessoas que vão fazer pregação e não escreve toda ela, mas escreve tópicos. Por exemplo, aqui, eu conheço a frase de Santo Inácio. Eu poderia trabalhar com vocês na primeira página aqui, frase de Santo Inácio. Quando eu olhasse aqui, a minha mente já trazia para mim que é esse assunto que eu ia dizer. Entendidos? Então, você pode escrever toda a tua fala, ou você vai dar tópicos. E aí você não vai fugir daquilo ali. Seja fiel àquilo que você preparou. Se você preparou com amor, vai dar certo. Se preparou de qualquer jeito, então podemos correr um sério risco. Mas se preparou com amor, vai dar certo. Então, olhando, resumindo o que a Silvana leu para nós. Deixa Deus fazer a parte dele, e nós temos que fazer nossa parte. Não devemos prender escrupulosamente. Eu vou fazer uma pregação, eu não me prendo exclusivamente naquilo que está no papel. Talvez vamos prestar atenção e lembrar como a Jéssica fez, a Nilza fez, às vezes não olhava, falava, eu não prendo, mas está aqui. Eu olho e sei aonde está. Tem dúvida? Olho. Mas aí o olhar, gente, você pode fazer uma pregação, e eu tenho um professor que está dando aula para mim lá em Marechal, ele lê 2 dias seguidos e não dá a sensação de que ele está lendo. Ele conhece tudo daquilo que ele escreveu, ele lê para nós de tal maneira que se você não estiver olhando para ele, você não sabe que ele está lendo. De tão seguro que ele faz. Então, se você quer ler, você vai ler com um tom de voz muito tranquilo, olha aqui e garanta que as pessoas compreendam sem você engolir vírgula, ponto, ler, esquecer o que está ali. Não, você vai ler com tanta tranquilidade que as pessoas vão perceber. Então, o pregador mais experiente não tem, talvez, tanta necessidade de precaver antes. Porém, os demais é fundamental, não pode cair na tentação. E nem quem já é experiente. Né? Quem já tem experiência também é bom estar preparado, viver preparado. Se eu chegar numa missa hoje e o padre diz, sentir mal, faz a homilia, eu não me vejo problema nenhum. Já fiz algumas vezes assim. Inclusive, peguei um retiro um dia inteiro não, terminou acho que 3 horas da tarde, mas desde a manhã, das 9 da manhã, 8 da manhã. Sem nada, porque eu levei toda uma programação, preparei toda uma programação. Quando cheguei na capela que eu fui pregar, não foi aqui em Gaúcha, me disseram, não pode ser aqui, vai ter uma atividade aqui. E eu conhecia já o lugar, que eu tinha ido um ano antes naquela comunidade.
Então, preparei para aquele ambiente, o espaço que o pessoal ia usar, trabalhos em grupos. Não, não vai poder ser aqui, é noutra capela. Bom, já me desmonta porque eu não sei como é a outra capela. E tinha momentos de silêncio. Aí chegamos na outra capela, era uma capela na beira de uma rodovia que vai para Porto Camargo. Ou seja, um tráfego de carro terrível naquele calor. Não tinha um pé de árvore para o trabalho em grupo. Ou seja, aquilo que eu preparei, que tinha que as pessoas sentarem em pequenos grupos e conversarem, não tinha lugar. O silêncio que eu programei, não tinha como fazer silêncio. Passa, acho que todos os carros de Umuarama passam naquela rodovia. E aí? Vou dizer para o povo, vai embora? Não. Sempre temos que ter um plano STEP. Eu levei meu notebook e tinha várias formações no notebook. Peguei meu notebook, conversando com eles, abri, um tema é esse. E trabalhei o tema. Próximo tema é esse. E aí dava uma atividade para eles, eu olhava aqui qual que é o próximo tema. Trabalhei de boa, até hoje eles não sabem, eu conto aqui. Até hoje eles não sabem que eu trabalhei assim. Acho que valeu a pena, porque me ligaram agora, onde esse padre está, quer que eu vou lá na outra paróquia dele trabalhar com o pessoal lá também. Acho que deu certo. Ou seja, Deus inspirou? Inspirou, mas a partir daquilo que eu já tinha. Então, esteja preparado. Vamos ver, então, alguns elementos fundamentais para a nossa pregação. O Diácono virou a página aqui. Primeiro, depois, 3, 4, 5 e conclusão. Precisa ter isso. É bom que esteja para ficar seguro, para fechar o assunto. Senão eu abro o assunto e não vou concluir. Vamos falar um pouquinho de cada passo. E aí você vai lembrar daquilo que você pensou aí na sua pregação já. Introdução. Alguém lê para nós, introdução. Por exemplo, aí, vou pregar em Tapira. Chamaram eu para ir no grupo deles. E eu vou lá. Bom, se eu sei que o povo não me conhece, preciso me apresentar. Começa quebrando o gelo. Olha, eu sou fulano. E olha, eu saio para fora, sabe o que eu falo? Gente, vocês estão diante do melhor diácono de Cidade Gaúcha. Aí o povo fica olhando, né? Fica pensando, nossa. Aí eu falo, só tem eu. Aí todo mundo dá risada. De fato, é o melhor e o pior. Então, já quebra o gelo ali. Então, você pode começar com algo simples, sem ir direto para o assunto. Aí eu tremi, estou falando de mim, olha, gente. Agora, por exemplo, vou pregar no oratório, vocês aqui. Eu sou fulano, eu aqui falando. Eu sou diácono, sou casado. Preciso disso? Não, vocês sabem. Mas se eu chamar alguém aqui que não está tão habituado, vai ter que dizer, não vai? Você lá no fundo, atrás do Edson. Você, moça, aí atrás do Edson. Fica de pé aí, fazendo um favor. Olhem para essa jovem. Todo mundo sabe o nome dela? Sabem com quem ela é casada? Sabe se tem filhos ou não? Como é que ela deveria começar uma pregação para nós aqui? Obrigado, pode sentar. Se apresentando, dizendo quem é. Seria uma dica muito simples. Olha, eu sou fulana, não precisa da senha do banco. Mas eu posso dizer, sou fulana, sou assim e tal, porque daí já leva você a entender, olha, falou algo que entende. Se tem pessoas que não vão entender nada, né? Não vive aquela experiência. Se ela contar um testemunho de casal no final, olha, realmente ela falou que era casada, então ela tem um testemunho. Mas era solteira. Vou dizer a vida de casal, então ela pode contar um testemunho e citar de onde tirou, porque ela não tem aquela experiência. Entendidos? Próximo item ali. Quem está valendo? Outra pessoa. Isso aqui eu sou campeão, hein?
Fazer pergunta no começo. Eu vou perguntar, o diácono esqueceu, hein? Vamos responder, me ajuda aí. Falo muito isso aqui. Ajuda a prender a atenção das pessoas. Deixar o outro falar. Tem momentos, tem lugares que a pessoa fala totalmente errado. Assim, não tem nada a ver. Mas é legal. Abriu uma brecha para nós começarmos. E a partir daquilo que ele falou também, serve de direção para aquilo que eu estou fazendo. Fiz uma prova, dou aula, terminei minha matéria esses dias, e sobre pneumatologia, estudo do Espírito Santo, lá em Umuarama. E dei umas provas. E aí, uma das perguntas, eu citei no Catecismo da Igreja Católica, número tal, fala disso. Explica para mim tal coisa. Era ler e copiar. A maioria fez, 99% fez isso. E alguém disse, no meu tempo de catequese era assim, assim, assim. Eu não sabe nada, tem que reprovar um cidadão desse. Eu estou dizendo aonde está. Lê, escreve para mim. Você vai contar o tempo que ele era criança. Então, tem hora que você vai ouvir uma resposta que não tem nada a ver. Mas daí você vê o nível, né, da pessoa está e ajuda ela. Não é exclui ela, ajuda ela na caminhada. Próximo item. Então, você começa perguntando, começa se apresentando e desperta a intenção das pessoas sobre aquele assunto. Você já fez a introdução ali. Tranquilos? Próximo passo que tem, leitura. Alguém lê? Podemos trabalhar com um versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É um tema de uma pregação. Trabalhar sobre o pastor, sobre aquilo que falta na nossa vida, sobre a segurança nele, uma série de coisas. Então é melhor que trabalhemos com poucos textos, não precisa ser só um versículo. A sugestão é 1 ou 2 textos bíblicos em que todos usam. Mas eu posso citar outros? Posso, mas eu não preciso pedir para todos pegarem a Bíblia para outros textos, a menos que eu programei e não tenha... Para com vocês, por exemplo, eu poderia, porque imagino que todo mundo está craque em procurar textos bíblicos. Mas tem lugares que você chega que a pessoa não tem costume. Então você vai pedir um texto, vai ajudá-la. Vamos pegar um exemplo aqui, vou abrir minha Bíblia aqui, num livro que não é muito comum da gente ver. Vamos encontrar um aqui que tem até uns nomes diferentes, que tem gente que nem sabe que tem na Bíblia. Vamos descobrir aqui. Esse é mais comum, mas está bom. Vamos lá em Baruque. Tem na tua Bíblia Baruque? Se não tiver, vamos vender. Não precisa pegar não, precisa pegar não. É só um teste. Então, quando você faz isso, aí você pega um outro, vamos pegar depois de Baruque, agora vocês vão pegar o livro de Amós. Caracas, aonde esse cara achou isso? Lá Amós fala isso. Aí o outro vem lá, fala um, Jéssica, aí que você lembra de cabeça, lembra aí? Colossenses. Aí o outro pensa, Tessalonicenses? Vem essas confusões. Então não demora, não dei muito texto. Mas um texto, eu falei para vocês, por exemplo, Baruque. Gente, Baruque capítulo 5. Eu vou dar um tempo para que as pessoas peguem Baruque capítulo 5. Está no Novo ou no Antigo Testamento, Baruque? No Antigo Testamento. Né? Comum isso? Tem certeza? Sim ou não? Certeza ou não? Nem todo mundo tem certeza. Normal. Então, dica para... Olha, está no Antigo Testamento, gente. Então, você não sabe onde está, pede ajuda, ou então olha no índice da Bíblia. Olha no índice, tem todos os livros. A pessoa já olha no índice e vai procurar. Lembra que o diácono falou da questão da página? Eu posso dizer na minha página, da minha Bíblia, 1048. Só olha agora, olha, valendo, na sua página 1048, vê o que tem aí. 1048 é 1048, viu, gente? 1048. Só me fala que livro tem aí na 1048. Jeremias, Baruque. O Jeremias seu está em que capítulo, quem falou aí? Jeremias 9. Salmos, que salmo que é? 92. Ezequiel, que capítulo? Que capítulo?
15, 16. Oi? Jeremias. Alguém não encontrou Baruque? Você não encontrou? Ah, você encontrou, né? Olha, desculpa, página 1048. Alguém não encontrou a página 1048? Perceberam que não dá para falar num grande grupo a página? Se eu for falar a página, eu tenho que citar da onde está. Olha, gente, a minha Bíblia é CNBB, nela está na 1048. Mas eu vi que a Jéssica, a Bíblia rosa, quem tem a Bíblia rosa vai estar na página tal. Olha o outro que tem a Jerusalém, o outro, eu posso fazer isso, mas o melhor é que você não faça, porque pode dar essa confusão de páginas. Então eu cito o texto, peço para a pessoa, se tem dúvida, alguém ajuda, ou então vai no índice, e ela vai no índice e vai procurar o texto. Tranquilos? E aí eu falo para vocês, na página que você está aí, sem problema nenhum, se é Jeremias, se é Salmo. Capítulo, não importa qual é, versículo 2b. Como é que você lê? Olha o 2b aí. Tem na sua Bíblia o versículo 2b? Na página que você achou do Salmo, o número, não sei qual que é o capítulo que você tem, versículo 2b. Tem o 2b? Então o 2a. Então na próxima aula vamos estudar sobre isso, porque é bem provável que tenha. Tá bom? Então nós reservamos um espaço para entender, porque vai acontecer, inclusive, alguns ter A, B e C, mas na minha não tem. Tem, bem provável que tem, tá bom? Então nós vamos ajudar vocês a entenderem, inclusive as citações. Para mim é muito tranquilo, quando eu pego uma citação bíblica, eu sei se a citação é evangélica ou católica. E nós vamos falar isso aqui na próxima aula ou na última aula, que nós temos só mais 2 depois dessa, tá bom? Então, nós temos que sair daqui, pelo menos, sabendo montar, sabendo procurar. Perfeito, pode fechar a Bíblia, vamos lá depois, só na pregação. Leitura bíblica, é importante que ele saiba, né, usa uma ou duas. E o terceiro, qual que é? Terceiro, juntos. Consiste em contextualizar o texto bíblico que foi proclamado. Dependendo do texto e do assunto da pregação, pode responder aqui as perguntas. Juntos. Quem? Para? Em que situação? E por último? Então, toda a pregação, eu preciso responder isso? Se você vê na contextualização, que o Diácono acabou de ler ali, na segunda linha, na metade dela, fala, dependendo do texto. De repente eu pego um texto que não dá para fazer tudo isso. Eu vou pregar sobre um versículo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Às vezes vai faltar. Se bem que eu posso utilizar os elementos, mas eu vou criar elementos aqui. Fizemos isso na primeira aula. Então, depende do texto, eu posso. Quem está falando sobre isso? O texto que você preparou em casa, quem estava falando? Paulo, olha aí, já descobri quem está falando. Porque eu vou utilizar na minha pregação. Para quem que ele estava falando? Para a comunidade, primeira carta aos Coríntios, estava falando para eles, para os coríntios, para os cidadãos daquela cidade. Seria tão bom que eu soubesse alguma coisa daquela região. Vai facilitar eu entender o que ele está falando. Para que ele fala isso? Para que ele falou aquilo que está lá escrito? Para nada? Tem que ter uma razão. Que razão que tem? Então eu tenho que saber alguma coisa daquele povo. Jesus teve momentos que ele falou, eu estou falando isso para que vocês acreditem. Para quando acontecer, vocês sabem que eu já falei. Entendidos? Então, quem está falando, para quem está falando e por que eu estou falando. A mãe, quando dá uma bronca no filho ou na filha, para quem que ela está falando? Quem está falando? A mãe. Para quem? E por quê? Tem algo errado e você quer o bem.
Você não quer que se machuque, não quer que aconteça algo de errado. Então, tem um objetivo para aquilo ali. Que situação que ocorre? A criança está fazendo o quê? Então, tem um motivo da criança estar fazendo alguma coisa ali. Que significado foi dito? Olha, o bicho-papão vai te pegar. Tem bicho-papão? Então, vocês são mentirosos. Que falaram. Que situação que eu estou falando? Para que eu estou falando? É um exemplo que eu estou dando. Posso trazer um exemplo mais legal. Olha, isso aqui é perigoso por esse motivo. Não preciso nem criar mentira. Mas posso criar uma parábola, criar uma história para simbolizar aquilo que está acontecendo. Viu como é facinho montar a pregação? Ah, que delícia! Vamos continuar? 4, juntos. Então, a aplicação consiste em aplicar na vida do público aquilo que diz no texto bíblico proclamado. Dependendo do assunto da pregação, dependendo do assunto, pode responder aqui perguntas como, os homens comigo, quais são as... Então, que verdade tem nesse texto? Que verdade tem no texto que Paulo estava falando? Então, vou descobrir isso. Mulheres, próximo item. Quais são as promessas de nosso Senhor que há aqui? Então, e se eu pegar sobre Gênesis, que não tinha Jesus ainda na época? Vou falar de Jesus lá? A gente consegue até visualizar Jesus, mas não é ele o pano de fundo ali. O pano ali é Deus. Então, a Bíblia vai trazer para nós assim, no começo, Deus. Antigo Testamento, Deus. O Novo Testamento, Jesus. E depois da ressurreição, o que vem? Você acertou, Jéssica. Se alguém mais acertou. O Espírito Santo. Estamos no tempo do Espírito Santo. A Trindade. No começo, só conhecíamos Deus. E os profetas vão dizendo, vai chegar o cara. Quando chega Jesus, é o tempo dele. E depois que ele morre, fala, eu vou sair, mas vai vir para outro para ficar no lugar, que é o Espírito Santo. Então, vivemos no templo do Espírito Santo. Próximo item, juntos. Que atitudes nossas... Que atitude eu posso ter? Que atitude vocês podem ter a partir dessa pregação? E, por fim, qual é o chamado do nosso Senhor, né? 5, exemplos. Aqui consiste em ilustrar aquilo que o pregador, com exemplos que podem tratar-se de situações vividas pelo pregador ou outra pessoa. Então, pode ser que eu fale alguma coisa que eu experimentei, que eu vivi, ou que eu sei que é alguém que me autorizou a falar, que já falou em público. Eu não posso vir pregar uma coisa aqui que o outro não sabe que eu estou falando. Eu vou olhar para vocês e falar, olha, gente, tem gente que faz isso. A pessoa vai ficar, vou embora, já falou da minha vida. Eu contei só para ele, talvez nem falando de vocês. Então, nunca fale de história que vocês conhecem. Quando eu saio para fora, eu me esbaldo de contar a história. Porque aí ninguém sabe quem é. Aqui eu tenho um medo que vocês não têm noção do que eu vou falar. Vai que acha que eu estou falando, porque aquele dia, e eu nem lembro que a pessoa falou. Ou talvez nem sabia que a pessoa falou. Mas o outro acha que está acusando da vida deles, né? Então, quando vocês forem fazer, cuidado. Só vou falar daquilo que é público, que a pessoa autorizou. Ou exemplos da minha vida que ajuda o outro a crescer. Não para me engrandecer. Se não é para ajudar o outro a crescer, não fale, porque depende de Deus. E a pregação pode ser curtinha? Pode, porque depende de Deus. Nunca esqueça disso. De situações hipotéticas, gente, talvez isso acontecesse, tal situação, nem realidade. Você vai contar de situações que poderia ter acontecido. Testemunho do pregador a respeito do que está pregando. Então, eu estou falando disso, eu vou dar um testemunho. Eu falava no final de semana na Santa Mônica para os jovens, eu vou contar isso aqui, porque já falei outras vezes, mas é simplesinho e eu acho legal a gente gravar isso. As ovelhas. Por que Jesus fala
que Ele é o bom pastor e que Ele vai cuidar das ovelhas. Por que Deus fala, quando fala no Antigo Testamento, eu vou pegar a ovelha, eu vou enfaixar as feridas dela, eu vou tirar os espinhos dela, eu vou carregá-la nos meus ombros, eu vou dar de comer. Por que Ele vai falar isso? Por que não faz com todas as ovelhas? Ele vai fazer com uma só. Deixa 99 lá e vou pegar aquela uma fujona e vou cuidar dela. Gente, se eu quiser fazer uma pregação errada com isso, eu faço. Por que eu vou ser um cara santo? Ou um diácono que de respeito, que reza, que Jesus prometeu que se eu for o fujão, Ele vai largar vocês e cuidar de mim. Eu posso aprontar um monte. Ele vai correr atrás de mim. Ou estou errado? Está na Bíblia. Não está na Bíblia? Olha, se eu for um diácono adúltero, que frauda os outros, que fofoqueiro, o cara não vale nada, o bispo vai me suspender. Mas Jesus não prometeu que vai atrás? Ele era meu, fugiu. Eu vou largar todo o resto lá no oratório e vou atrás desse. Estou mentindo? Está na Bíblia. Ou seja, a pregação é perigosa, cuidadosa. Senão a gente vai falar bobagem. A leitura fundamentalista da palavra de Deus leva a isso. Mas por que ele vai falar isso? Quando Jesus fala, ele fala porque o Pai falou que busca a ovelha fujona. A ovelha fujona, a Evangelho desse final de semana fala de quando os pastores largavam as ovelhas juntas. Então, cada uma reconhece a voz do seu dono. Mas a fujona, eu até perguntei na Santa Mônica, a mulher falou, o que a senhora faz com a ovelha fujona? A gente põe uma canga. Você sabe o que é canga? Bom, a maioria que sabe, os jovens nunca viram falar. Né? O grupo que estava lá não sabia. Você sabe o que é canga? Aí, pergunta para a tua mãe que ela vai saber. O teu pai, acho que sabe. Apesar de não ser tão velhos, sabe. Põe, né, algo no pescoço para que não passe a cerca. É isso? A gente fazia com os bois, com as vacas fujona. Então, hoje, eles lá na Santa Mônica, a mulher diz que faz isso. Mas lá no tempo de Jesus não tinha essas cangas. Então, a ovelha fugia. O que o pastor fazia? Prendia todas em segurança no redil, ia atrás da fujona, e encontrava ela, que a ovelha não foge, né? Foge assim, do dono, ela não tem medo, pegava ela, quebrava a patinha dela, aí tem que carregar no colo, porque ela não conseguia acompanhar ele. Trazia e ia para lá e falava, eu mesmo vou enfaixar você. Então, enfaixa ela, porque quando quebra não tem que engessar, então eles enfaixavam, talvez ponhavam uma tala, não sei, para poder o osso grudar de novo, certinho. Ela não conseguia andar, ele levava para dar de comer, levava para dar de beber, levava nas melhores pastagens. E nesse período, quantos dias demora um osso para colar, gente? Quando alguém põe aí gesso? 40 dias, 60 dias, 30 dias, depende, não sei da ovelha quantos dias. Mas vamos falar 30 dias da ovelha? Durante 30 dias, o tempo todo, com o pastor cuidando, de quem que é o cheiro que ela vai sentir? Quem que é a voz que ela vai decorar? Quem que ela vai saber que vai cuidar dela? Aí, então, quando ela sara, ela vai querer fugir? Ela sabe que a segurança está no pastor. Ele vai cuidar de mim. Jesus fala ao domingo no Evangelho. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Então, fugir significa que vai sofrer. Por isso que eu não vou. É bom ficar. Aqui quem fica está no redil, está protegido. Mas quem vai lá pode correr o risco ainda do lobo pegar, antes do pastor chegar. Então, é interessante conhecer a história do pastor, esses detalhes, para ajudar as pessoas a entender por que Jesus falou aquilo. Por que ele falou de enfaixar, de curar as feridas. E aí, então, serve também para nós, como exemplo, que às vezes o bom pastor, que é ele, nos permite quebrar a patinha, ter umas feridas, para que ele cuide e nós não fujamos dele. Se ele estiver na vida tudo maravilhoso, eu posso ficar escutando qualquer voz. Mas se eu não estou bem, eu vou permanecer mais com ele. Quem de vocês talvez não viveu a experiência de estar numa fase ruim da vida e não rezar mais? Às vezes fala, não aguento nem rezar, mas pede para o outro rezar. De ver o filho doente não rezar mais. De não fazer promessa, a gente faz. Então, às vezes, Deus permite algumas coisas, como bom pastor, olha, você vai agora lembrar de mim, eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. A gente se rebela porque a gente é teimoso.
mas Deus usa esses momentos para cuidar da gente também. Vamos concluindo aqui. Onde é que o diácono parou? Fala demais também, né? Testemunho, analogias a respeito de coisas relativas, realidade, que o público esteja familiarizado. Aquilo que eu já falei, fala daquilo que o povo sabe. O nosso Senhor, durante sua pregação pública, manifestou a sua divina sabedoria quando falava das realidades espirituais profundíssimas, utilizando muitas analogias, a qual o povo estava familiarizado. O que ele falava, então? De que assunto ele falava? Vamos juntos? Semeador. Então, coisas que o povo sabia, que eles iam entender. Então, facilitar a palavra para que as pessoas vão entender. Eu posso facilitar para a criança, para o idoso, para o jovem, para o casal. Então, sabendo quem é o público, eu preparo, facilitando para eles. Aprendemos com ele. Aqui, que o importante é que o pregador seja o mais concreto possível nos exemplos, pois o público quer ouvir de coisas concretas e não de teorias. Não falar de coisas abstratas, falar de coisas concretas. Tenho percebido que muitos dos principais pontos de pregação, pois é aqui que o público se identifica. No modelo de pregação, de preparação de pregação que estamos falando, tenho observado que as boas pregações, a parte dos exemplos, muitas vezes é mais longa do que todas. Porém, não é o ideal. Não fiquem falando da vida de vocês muito tempo, não, porque ninguém quer saber. Irrita, cansa. Vamos falar de Jesus. Mas dar um exemplo ajuda também. Realmente agora eu estou entendendo. Facilita. E, por fim, o sexto item, qual é? Conclusão. A conclusão pode ser feita conforme a conveniência da situação. Com homens. Posso dar um resumo. Olha, hoje, então, a palavra de Deus nos apontou para esse caminho. Pronto, fiz o resumo. Já fiz isso nas missas muitas vezes. Hoje o Evangelho, a mensagem do Evangelho de hoje, para a semana, é essa. Nesse domingo, gente, hoje, o Evangelho de Deus deixou para nós hoje que temos que ouvir a voz do pastor. Vou em paz, o Senhor vos acompanhe. Já posso fazer um breve resumo de tudo que nós ouvimos. Mulheres... Gente, vocês têm que acreditar no Senhor. Vocês têm que acreditar que Ele cuida. Ele é o pastor. Ele conhece a tua história. Ele vai curar a ferida que está aberta em você. Posso também contextualizar e exortar o público. Feita a conclusão, o pregador pode introduzir a oração que segue a pregação. No grupo de oração, geralmente a gente está aqui pregando muito, mas no final a gente tem que ter um momentinho de oração para finalizar com a pregação. E aqui tem uma pregação pronta para vocês, né, para a gente olhar aqui o exemplo. Olha aqui, temo o amor de Deus. Introdução, para a gente identificar os elementos. Meu nome é X, tenho X anos, faço parte do grupo de oração tal, e hoje vamos falar de um assunto que pode mudar a nossa vida. Vamos falar sobre aquilo que é a essência do Evangelho, o amor de Deus. Introduzi o assunto. Então, já falei de mim, de maneira bem rápida, e já levei as pessoas a entenderem o assunto. E que é importante nesse assunto? Olha, antes de falar do assunto, vou falar de um assunto que pode mudar a vida de vocês. Um assunto que vai impactar a tua vida. Você nunca mais vai ser o mesmo depois da palavra de hoje, depois do grupo de hoje, depois da preparação de hoje. Eu já levei a pessoa, peraí, tem algo bom aqui. A leitura da Bíblia. Então, aqui está a sugestão de primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 16. Aí, vamos pegar a Bíblia. E todo mundo vai pegar a Bíblia. Vai dar o tempo para que ele pegue a Bíblia. Vai ler o trechinho que está lá. Contextualizando, então, o texto lido. São João, quem escreve, então, vou dizer quem escreveu, tem uma experiência tão grande do amor de Deus que se dizia o discípulo amado. Então, na Bíblia está aí. Esse é o discípulo amado. Ele escreve essa carta para que os cristãos tenham consciência da maravilhosa realidade do amor de Deus. Pega, Jéssica, esse texto aí para nós, enquanto eu leio o item 4. Então, é 1 João 4,16. A aplicação, como é que eu aplico? Se Deus é amor, Deus me ama, Deus ama você.
como os primeiros cristãos, viver essa experiência do amor de Deus. Hoje nós também podemos viver. Jéssica, lê para nós aí. Não precisa pegar de vocês, mas escuta ela ler para nós aqui. A Jéssica está lendo sem óculos. Olha que inveja, gente. Olha só. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Um versículo para nós, que dá para falar disso aqui. Gente, Ele é amor, Ele ama você. Tem como Deus odiar? Não existe jeito de Deus odiar. E aí tem um erro que fala, e falaram para nós que Deus castiga. Como é que Deus castiga? Imagina pegar um copo d'água. Um copo d'água, a gente aqui tem água. Vai sair café do copo d'água? Não vai, porque é de água. Agora, o que São João fala? Deus tem como pegar castigo do amor? Só tem amor, não tem outra coisa. Dele sai o quê? Amor, só amor. E mesmo quando as coisas erradas vão acontecendo, daquilo ele vai tirar algo bom, porque ele é só amor. Aí, por nossa incapacidade, falando a partir de mim, de ensinar, de educar ou conquistar os respeitos dos nossos filhos, o que eu falo para eles? Não faz isso não, porque Deus, quem castiga é eu, não é Deus. É eu que vou botar ele de castigo, puxar a orelha, vou dar uma chinelada, vou fazer alguma coisa, é nós. Se o meu filho respeitasse eu precisava dizer que Deus castiga. Ou quero dizer para ele assim no fundo, olha, o teu pai, eu sou tão incompetente que eu não dou conta de você. Então, é Deus que vai tomar conta porque eu já não dou conta mais. Então, já que eu fiz errado? Não, talvez você nunca soube disso. E eu estou falando, agora você sabe. Então, tem que dizer que aquilo lá é errado, você não pode fazer, isso tem consequências, e o erro leva a consequência. O salário do pecado, infelizmente, a gente sabe que é a morte. Então, tudo tem um preço que vai pagar. Mas não vamos dizer que foi Deus que castigou, porque Ele é só amor. É isso que nós conhecemos dele. Aplicação, então, se Deus não ama, vai amar você também, como amou os primeiros cristãos, Deus nos ama hoje. Aí dentro do grupo você vê que tem alguém lá com a vida desgraçada. Como é que fala do amor para essa pessoa? Do mesmo jeito que fala para os outros, e deixa Deus trabalhar. Aí eu não vou tomar exemplo daquela vida. Ah, se está vivendo isso, não falo só o nome, mas com toda a história. Deus... Não, aí também não dá. A gente faz a pregação sem esses detalhes. Exemplos. Na página 12. Exemplo e testemunho, né? Deus está presente em sua vida. Ele está te amando em todos os momentos. Nos momentos você se sente sozinho. Ele está passando por dificuldades. Aqui o pregador pode dar um exemplo de dificuldades, de situação que as pessoas possam se identificar. Deus está te amando nesta situação. Deus está te amando no momento da vida que você está passando, talvez no desemprego, talvez numa crise familiar, talvez numa doença. Deus está te amando nesse momento aí. O amor de Deus é como o amor de pai que cuida do filho, com amor, como o amor de mãe, que é eterno. Santa Teresinha viveu de forma muito intensa a experiência do amor de Deus. Por exemplo, quando? Pode dizer um exemplo da vida dela, se eu conheço. Se eu não sei da vida dela, não vou citar a vida dela. Não vou citar de quem eu não sei. Posso dizer, teve um santo que falou isso. Então, bem brevezinho. Não é bom que eu pesquise que santo que falou aquilo lá, para mim não soltar. Então, se eu vou falar, se eu preparei bem, me veio a lembrança, eu pesquiso quem é o santo quando falou. Pode ser que durante a pregação me surja aquela frase que cabe. Então, olha, a gente teve um santo que falou essa frase aqui, esse testemunho. Não lembro quem é. Depois, se alguém quer pesquisar, pesquisa. Mas se eu preparar e me vir inspiração, eu vou colocar dizendo quem é. E tem que ser verídico, tá? Não vamos criar história aqui para testemunho. A minha vida mudou quando eu tive a minha experiência com o amor de Deus, que foi assim. E eu digo para vocês, a minha mudou quando eu tive a experiência. A minha mudou, eu já partilhei isso, quando, no momento de um retiro que eu queria ir embora e não tinha mais jeito, eu percebi a presença de uma mulher no pé do colchão onde eu estava dormindo, lá no centro de formação, que me falou de coisas. Já ouviram eu contar essa história, né? Me falou de coisas que eu não sei até hoje o que ela falou, mas antes dela ir embora, ela me chamou pelo nome. E eu queria levantar testemunho meu.
E eu queria levantar a cabeça para ver ela e eu não conseguia. Eu ouvia os jovens nos corredores do centro de formação conversando, e no meu quarto, naquela primeira sala, quando eu ia no centro de formação, era à direita. Meu colchão estava ali. Era eu, o Orlando e o outro, eu não lembro quem era. Os 3 daquele quarto. Os meninos não se mexiam, eu queria chamá-los, eu não tinha força. Então, aquele momento entre dormir e estar acordado, foi esse o momento que aquela mulher entrou no quarto. E eu tinha desafiado ela. Se a senhora me ama desse jeito mesmo, aparece para mim, nem que seja em sonho. E eu acordei 5 da manhã, 6 era para levantar. 5 da manhã eu acordei. Primeira coisa que eu pensei, cadê que ela veio? Nem sonho ela me apareceu para mim. E fiquei esperando a hora de levantar. E nesse momento eu comecei, entre dormir e acordar, a mulher entrou no quarto. Ela tinha uma saia de chinelinho, cintura para cima, não sei dizer. E ela conversou comigo. No final da conversa ela disse, Adilson, me chamou pelo nome. Eu preciso ir embora. Agora eu preciso ir. E virou e foi saindo. E eu querendo levantar, eu fazia força e não conseguia. Nesse processo, ela falou, voltou. Tem mais uma coisa que eu preciso te dizer. Quando você rezar na sua casa, reza mais devagar. Do jeito que você está rezando, Jesus não gosta. Virou, saiu. Quando ela fechou a porta, eu sentei. E aí eu pensei, eu vou na janela para ver quem está passando. Porque vai sair daqui e passar ali. Nesse momento, os meninos acordaram. E eu tímido, muito, gente, vocês não têm noção da minha timidez. Eu não tive coragem de levantar para olhar. O coração quase saía pela boca. E eu imaginava ela estar indo embora, eu não vou ver quem ela, eu não podia falar. Acho que eu demorei uns 5, 6 anos para contar essa história para os outros. Meu retiro começou ali, no domingo. Começou sexta-noite, sábado, no domingo começou meu retiro. Ali eu entendi alguma coisa. E por que marcou tanto? 2 coisas. Primeiro, me chamou pelo nome. Segundo, falar de uma coisa que só eu sabia. Ninguém sabia como eu rezava. Diácono, você não era diácono? Dilson, você reza todo dia? Rezo. Reza todo dia para dormir. Como? Deitava de luz acesa, porque eu nunca gostei de dormir de luz acesa. E aí, então, se eu cochilava, eu acordava, porque a luz estava incomodando. Então, eu deixava a luz acesa até o máximo. Começava a dormir. Acordava para apagar a luz. Nesse processo de apagar a luz, eu dizia, Pai nosso, sai no céu, santo caixa de vosso nome, nosso santo caixa no céu, para não perder o sono. Então, esse era o meu tempo de rezar. Muito rápido, que nem eu sabia que eu estava rezando, mas eu rezava um Pai Nosso e uma Ave Maria. E não perdi o sono, porque daí eu não demorei, apagava a luz, deitava e dormia. Quem sabia desse meu jeito de rezar? Isso é a única coisa que eu lembro do diálogo que ela teve comigo aquele dia. Adilson, quando você rezar, reza mais devagar. Do jeito que você reza, Jesus não gosta. Até hoje, quando eu vejo alguém rezando ligeiro, vai me dando uma coisa ruim. Vocês não têm noção. Quando começa a rezar o texto, aquela pressa. Ai, gente, eu falo, não está gostando. Porque o meu, tudo bem que o meu era exagerado, né? Mas eu tenho isso para a minha vida. E como mudou, gente, nunca mais deixei de estar na igreja. Será que eu penso, será que ela contou que eu seria diácono? Será que ela contou que eu estava um dia falando com vocês? Que eu ia ter coragem de falar em público? Talvez, porque ela conversou comigo. E, conclusão, se você quer que sua vida também seja transformada, abra-se agora para o amor de Deus. E nós vamos pedir o amor de Deus para você. Você ou alguém que vai estar ali no grupo vai ajudar você. Tranquilo, gente? Não? É fácil montar a pregação, não é? Então você vai pegar o material que você trouxe. Pega aí. Você quer falar? Por favor, vem cá, Jéssica. Enquanto isso, gente do céu, meu Deus, falei 1 hora. Coisa bem rápida. Uma coisa que me ajudou, quando uma vez me passaram assim, quando a gente for dar um testemunho, a gente tem que dar um testemunho ABC. Você nunca vai esquecer essas sílabas. ABC. Alegre, breve e centrado em Cristo. Por mais difícil que tenha sido a situação, a gente precisa mostrar que a gente passou por aquela situação, ser alegre no sentido de dar esperança, encorajamento para a pessoa, e tem que mostrar quem que saiu daquela situação. Quem que ajudou você a sair daquela situação? Cristo. Então, vamos supor, não adianta eu chegar lá, gente, eu fui isso, e colocar uma tristeza. Mas eu preciso motivar através do meu testemunho
para que outras pessoas sejam arrastadas pelo Evangelho. Ok? Alegre, breve e centrado em Cristo. Então, se você colocar aí testemunho ABC, alegre, breve, ou seja, não é o foco da pregação, mas é um agregamento e centrado em Cristo. Uma outra coisa, só uma dica, me ajuda até hoje. Quando eu vou montar a pregação, que tem aí, né, esse roteiro, eu sempre rezo antes com o tema. Por exemplo, o amor de Deus. Então, primeiro você se prepara, pede o Espírito Santo, pede a misericórdia de Deus, fala que, Senhor, eu não sou digno, mas o Senhor está aqui, fala comigo primeiro através dessa palavra, eu preciso do teu Espírito Santo, uma oração de intimidade com Deus, para você se preparar para que você entenda a palavra. Né? Porque se a gente não rezar antes, eu falo por mim, é o jeito que eu faço, eu primeiro rezo para depois montar a pregação. Ajuda a gente a se preparar, a entrar na palavra que deram para você fazer a pregação, a celebração, o grupo de reflexão. Ok? Vamos lá, então. Qual que é o texto que vocês levaram para casa? Primeira carta aos Coríntios. Então, pega a Bíblia rapidão aí. 1 Coríntios 3. Tem gente que até decorou. Coríntios está no Novo Testamento, quase no final da Bíblia. Capítulo 3. Um detalhe legal também é anotar, deixar marcado. Por exemplo, o Diácono trouxe aqui já com uma anotaçãozinha na página. Para você não se perder, tem dúvida, põe um marca-página ali na sua Bíblia. Se não, tem gente que dobra, tem gente que risca, mas é bom ter alguma coisinha para facilitar. Imagina, todo mundo achou e você não achou ainda. O pregador não achou, aí fica bem constrangedor, né? Prontos? Então, olhando aqui a palavra de Deus. Irmãos, não achou? Não vos pude falar como pessoas espirituais. Tive que vos falar como pessoas carnais, como a criança na vida em Cristo. Eu vos alimentei com leite, não com alimento sólido, de acordo com a vossa capacidade. E nem atualmente sois capazes de tomar alimento sólido, pois sois ainda carnais. As rivalidades, as contendas que existem no meio de vós, por acaso não mostra que sois carnais e que procedeis de modo humano apenas? Quando um declara eu sou de Paulo, o outro eu sou de Apolo, não estáis apenas no nível humano? Pois o que é Apolo? Quem é Paulo? Não passa de servos pelos quais chegastes à fé. A cada um o Senhor deu a sua tarefa. Eu plantei, Apolo regou, mas era Deus que fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem quem rega são propriamente importantes. Importante é aquele que faz crescer, que é Deus. Aquele que planta e aquele que rega são as mesmas coisas, mas cada qual receberá o salário correspondente ao seu trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, e vós, lavoura de Deus, construção de Deus. Palavra do Senhor. Então, no caderninho de vocês, na folha de anotação de vocês vão escrever conforme isso que nós falamos. Primeiro, introdução. Como é que introduz uma pregação a partir disso aí? A Maria que já fez, esqueci teu nome. A Mariana que já fez e mais alguém no fundo levantou a mão. Vai só conferindo se vocês falaram, se faltou algum detalhe. Os demais, escreve rapidinho aí. Como é que introduz essa pregação? Imagine, vamos pensar aqui. Vocês querem pregar para quem? Criança, adultos, idosos, jovens? Para quem? Vamos fazer comum. Para adultos? Alguém falou adulto, alguém quer outro público? Criança? Então vamos dividir. Vocês desse lado aqui vão pregar para crianças. E vocês para adultos. Tá bom? Então, introduzindo para criança, como é que eu prego para criança? Para adulto, como é que eu prego? Vamos lá, começa lá. Todo o tempo do mundo em 1 minuto.
Você não vai precisar escrever tudo, mas pelo menos se você precisar ler, você vai ler e lembrar. Como é que introduz? Lembrando que na introdução, se for conveniente, motive as pessoas. Posso fazer uma rápida apresentação, se for o caso. Fazer alguma pergunta. Pessoal que está em casa acompanhando, por favor, faz também, porque vamos fazer silêncio aqui agora, e aí você de casa não sabe o que fazer. Então, faz também nesse momento já. Não deixa para outro momento não, senão não faz. Tá bom? Você de casa, pega o material e faz agora, nesse momento. A gente vai passar mais uns 10 minutinhos trabalhando aqui, tá bom? Introdução. Depois da introdução, que texto bíblico eu falo? Qual que é o texto? Eu vou pedir para você, já pode até pular. A introdução que você já fez aí, passe para a página, para o item 2. Que texto? Deixa uns 3 pontinhos aí, uma linha, 2, para você depois em casa, se quiser complementar. Você já sabe que é a introdução. Como é que você vai introduzir? Você pode criar até a introdução depois. Agora, qual que é o texto bíblico que eu vou citar? Como é que você vai dizer para as pessoas? Pega na página tal. Olha o índice, veja tal coisa. Está entre o Gênesis e o Apocalipse. Como é que você fala? E agora eu vou deixar com vocês a contextualização. Consiste em contextualizar o texto que foi proclamado. Posso responder quem está falando, para quem está falando, por que está falando isso, que situação será que está acontecendo naquela comunidade, qual que é o significado. Se você quiser olhar na Bíblia de novo o texto, você pode até olhar quem está falando, para quem está falando, como é que será que a comunidade está vivendo, por que ele vai falar isso, já que não vai dar uns minutinhos para vocês. Se quiser partilhar com alguém que não vai atrapalhar, você pode, se alguém quiser te ajudar. Se não for atrapalhar, se o outro não quer fazer sozinho, também fique à vontade. E você de casa trabalhando também.
Ok, então, a aplicação, já fizeram? Também? Para quem que eu estou aplicando? O que o texto está dizendo? Tem verdade aí nesse texto? O que Jesus está falando hoje? E agora nós vamos fazer já assim, pode deixar um pedacinho se você quiser concluir depois essa parte, senão nós vamos ficar aqui a noite toda. Um exemplo, se lembra de algum exemplo? Você não precisa escrever todo o exemplo, mas só cita, porque se perguntar você sabe qual que é o exemplo que você ia dar. Por exemplo, a história de fulano. Se um dia você está fazendo a pregação, você lembra daquela história. E a conclusão. A partir de tudo isso, conclui-se tal situação. Prontinho? Hoje é a Zilda que vai falar para nós, Jana? A Zilda está acostumada já a fazer Ezequiel, Zilda. Você não tem erro, não. Você já pode falar sem. Sim. Deu? Vamos concluindo? Depois você pode concluir em casa. Maria, fala para nós. Vem cá, Maria. Você já tinha até escrito em casa. Não sei se é longa ou curta a sua fala. Se for comprida, a gente abrevia, a gente para aqui no meio. Vem cá também você, Mariana. Vem aqui. Vem cá. Vem aqui. Aí você segura aqui se precisar. Nós temos que falar sobre isso ainda. Vem aqui. Assim facilita ali. Não precisa fazer, pode subir aqui em cima, toda a pregação. Mas faz para nós só a introdução da pregação. Tipo assim, eu tinha estudado o que o Evangelho falava e tentei tocar no meu coração aquilo que eu achei que para mim servia. Aí eu escrevi. Como introdução a gente estudou aqui, que é falar sobre a apresentação. Ai, Jesus. Pregando para os adultos. Está do lado dos adultos, pregando para os adultos. Meu Jesus. Gente. Para introduzir. Eu acho que todo mundo me conhece. Que eu trabalho no comércio, trabalho com pessoas. Né? Busco muito aprender as coisas de Deus, que é o que a gente, né, tem que estar numa caminhada sempre, diária, nas coisas de Cristo. Nessa pregação, o que me ensinou muito sobre nossos erros, sobre os nossos pecados, que a gente tem uma fé pequena, que a gente precisa muito, né, buscar, estar sempre em busca pela santidade, né? Porque só a gente buscando, abrindo o nosso coração, se doando as coisas de Deus, cada dia mais, é que a gente vai se tornando terreno fértil para Deus morar e plantar na nossa vida, né? Porque, pelo que eu entendi, assim, por cima. E eu acho que sim, né, gente? Ela conseguiu fazer a introdução daquilo que ela vai falar. Vamos dar uma salva de palmas para ela, pela coragem de ter vindo. Perfeito. Vem cá, minha pregadora. Quantos anos você tem mesmo? 15 anos, vai pregar para as crianças. Aí, então, você se apresenta e fala alguma coisa para esse povo que você já tinha até escrito em casa. Você está craque. Olá, criancinhas, cordeirinhos de Deus, boa noite.
Me chamo Mariana, tenho 15 anos e hoje vamos falar sobre Deus, que é o centro de tudo na nossa vida. É Deus quem guia a gente para tudo. Muito bem, muito bem. Ótimo, obrigado, tá bom? Vilsim, vem cá, Vilsim, você está muito quieta aí. Vem o Vilso, vem a Simone. Vem, rapidão, vem. Isso. Chega aqui. E depois eu venho para frente. Não é difícil não, gente. Vocês vão ver que é fácil. Nós temos que treinar a usar o microfone ainda, hein? Fica nervoso não, Deus. Boa noite. Sou a Simone, para quem não me conhece, né? O texto de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao 9. O apóstolo Paulo fala para o povo da cidade de Corinto. É isso. Uma cidade que se encontrava dividida, né? Entre alguns apóstolos que passavam por lá. Entre alguns apóstolos que esteve na cidade, né? Então, gerou uma divisão na cidade e eles acabaram havendo brigas, né? Desentendimentos. Não sei se briga seria a palavra ideal para falar, mas brigas e desentendimentos entre eles. Muito bem, pode aplaudir ela. Interessante, ela fez uma contextualização que tinha brigas na comunidade. Lembra que o Diácono falou? Então, identificou. Só não deu a solução. Até não deixei. Mas essa é contextualização, viu? Boa noite. Eu me chamo Wilson. Eu já preguei uma vez e tinha 13 pessoas. Quando eu comecei, saiu 3, ficaram 9. Então, gente, assim, quando Paulo fala, pelo que eu entendi ali, existia um povoado que já tinha ali uma cidade, aquele povo, já ouviu falar de Jesus, mas mesmo assim, ainda existiam as rixas, brigas e divisões. Então, Paulo, voltando àquela cidade, disse assim, eu não posso mais falar com vocês, eu tenho que falar com vocês como falo com crianças. Então, a gente muitas vezes se encontra dividido e a gente diz assim, eu sou de quem? De quem que eu sou? Ah, eu sou do diácono. Ah, não, hoje eu sou da Jéssica, eu não só vou quando o diácono pregar, eu só vou quando a Jéssica pregar. Então, a gente está dividido. Então, isso vai criando em nossos corações as contendas, as brigas, as divisões. Mas quem que a gente segue? Eu sigo ao diácono? Eu sigo a Jéssica? Ou eu sigo um pregador na televisão? Quem que pode tirar você de onde você está? Jesus. Muito bem. Pode aplaudir. Já deu para entender. Perfeito. Eu queria ouvir mais, mas eu vou ouvir Genê e Rosana. Vem cá, vocês dois. Os dois juntos. Aí um segura a mão do outro, se um for desmaiar. Vem cá os dois. Obrigado, vocês que já vieram. Vocês vejam que cada um olha de um lado e estão todos pegando aquilo que é essencial, que é importante. Depois eu vou pensar quem que eu chamo enquanto eles chegam aqui. Vão olhando aí que eu preciso, viu, Meire? Vai ficando atenta aí, vai olhando. É difícil, mas é fácil. Vocês vão se apresentar, vão dizer que texto vocês pegaram, e se quiser falar algo assim, está falando disso, perfeito.
Menos, não tem problema. Genê, você é o varão da casa, fica do lado dela aqui, rapaz. Boa noite. Meu nome é Genê, sou casado com a Rosana. E vamos falar um pouquinho sobre o texto que Paulo fala, como diria, sobre os conflitos, sobre quem é ciclano, quem é beltrano. E assim eu entendi um pouco o que quer dizer, que nem todos a mesma coisa pode seguir. Sempre tem que seguir um fala uma coisa, às vezes outro fala outra, mas no fim, quem tem um bom conhecimento e sabe que Deus ensina os caminhos certos, vai procurar seguir aquele caminho que Deus nos ensina. Assim que eu entendi. Bom, boa noite. Como ele já me apresentou, né? Eu sou a Rosana, a esposa do Genê. Então, o que eu entendi um pouco assim dessa leitura, que sempre se começa de pequeno. Aí ali eles falam muito sobre o leite, que o leite, ele vem, sempre é o alimento que vem antes. E depois, sim, é o sólido, que é a igreja. Então, ali as obras dos homens serão postas à prova pelo fogo. Os santos são o templo de Deus, e os jovens fiéis herdarão todas as coisas, porque entre conflitos e confusões entre os dois, que eles se dividiam, então eles acabaram que eram um só Deus, né? Então foi isso aí que eu entendi. Muito bem, obrigado. Palma para eles, obrigado, tá, gente? 1 minuto para alguém. Quem que tem vontade? Tati, vem cá, Tati. Semana que vem estejam todos preparados, hein? É treinamento total. E Zilda traz o óculos, Zilda. Boa noite. Meu nome é Tati, eu sou prima do diácono, da Dinilza, mas eu não sei pregar igual eles. Tá? Estou aqui igual vocês para aprender. E o diácono, a partir do momento que ele perguntou quem que queria vir aqui na frente, eu quis vir mesmo para quebrar esse gelo, esse medo, né, de estar falando em público. Não sei se é dessa maneira, mas vou falar aqui. Essa leitura que eu escolhi, para mim não. Não é assim. A leitura fala que Paulo, né, ele falava para aqueles povos, né, aos coríntios, que enquanto os cristãos eles ficavam ali querendo escolher um líder, alguém assim da preferência deles, eles eram imaturos na fé, né? Então, assim, ele falava, se vocês ficarem agindo dessa maneira, vocês vão ficar divididos. E isso é o contrário dos princípios básicos, né, que provém do Espírito, que é a unidade em Jesus Cristo, né? Então, tem até uma parte lá na Bíblia que fala que nós trabalhamos juntos na obra de Deus. Então, a gente tem que fazer isso pensando em um Deus que é único. Parabéns. Joinha. Vejam, todos que vieram aqui, ninguém desmaiou, ninguém caiu. É fácil a gente começar. Né, Marcelo? Semana que vem, não falte. Delmiro já dormiu de tarde, semana que vem, a hora acabou, o diácono falou muito no começo hoje, o Edson. Mas semana que vem nós vamos estar ouvindo mais pessoas, porque é importante. Ah, mas eu não sei se era isso. A Meire está prontinha, que eu sei lá. Foi até para das crianças, que já montou pregação para as crianças. Pode usar em casa, eu sei que fez. Então, gente, assim, cada um tem o seu jeito. Cada um prega de um jeito. Quem pregou melhor? Não preguei a partir daquilo que eu consegui compreender.
E aí eu vou falando. Há pessoas que gravam a própria fala, para depois ela ouvir, nossa, isso aqui, pelo amor de Deus, isso aqui está horrível. Ontem eu peguei, foi domingo que eu postei o vídeo, aí enquanto estava mexendo no computador, encontrei umas falas minhas, inclusive uma fala quando o sítio do acampamento fez 4 anos. Eu gravei 5 vezes o mesmo tema, mudando alguma coisinha para depois postar uma. Não queria isso aqui não. Eu voltava lá. E eu encontrei as 5, está lá guardadinho no computador. 5 versões diferentes da mesma fala. Se ficou boa, não sei, mas essa eu não gostei. Eu vou para outra. Então, você pode fazer isso. Né? Gravar. Pega o celular, cria um número para você lá, fictício, grava um áudio falando, depois apaga. Não faz mal. Tá bom? Quem falou para o espelho? Sinceridade. Levante a mão. Falou para o espelho essa semana, a tarefa. Era a tarefa da semana. A tarefa que eu falei, você vai fazer o elogio para a pessoa do espelho. Quem fez o elogio, levanta a mão. Ô, gente do céu, os demais fizeram o quê? Nem você consegue te elogiar, caramba. Gente, é terapêutico. Tem que fazer, é terapêutico isso. Não todo dia. Você não consegue olhar no espelho todo dia? Fala, Wilson. Isso. Legal, que bom. Quem está em casa que não ouviu, ele está contando de uma dinâmica que alguém falou dele e bem provável que falou coisas que você já pensava. Gente, quem não fez está perdendo a oportunidade. É terapêutico. Eliane, por que você não olha todo dia para o espelho? Você não teve tempo de olhar no espelho. Não. Olha, levanta 2 minutos mais cedo para te elogiar. Ou deita mais tarde. Gente, é terapia. E o espelho não quebra. Isso que é interessante. O espelho não quebra. É bem legal. E vocês vão encontrar, no começo, a dificuldade que a gente tem de nós nos aceitarmos. Nós vamos olhar com dificuldade de aceitação. E aí você tem que superar isso. Lembra que o diácono falou daquela vozinha que vem? Lembram disso? Eu ouvi a Rosalva dando um testemunho, né, Rosalva? A Rosalva falou assim, ela identificou comigo. Não sei se você quer contar isso, se eu posso contar. Ela disse que ouvia, que a voz era feia, né? É isso? Ela, até o número de chamada, ela lembra porque alguém ficava zoando dela. Aí, quando vai ler, a vozinha vem lá, que vão tirar sarro. Gente, se você olhar aquelas vozinhas, talvez eles não chegaram onde você chegou. E você está com medo. Então, precisa olhar para o espelho e dizer que eles não mandam mais. Eles não são juízes. Hoje eu partilhava com uma pessoa, estou concluindo.
na situação que aconteceu na cidade esses dias, e eu partilhava com a pessoa assim, falei, olha, quem na cidade tem o poder, a caneta de mandar e não pedir? O juiz. O juiz não pede, ele faz o documento lá, intima-se, cumpra-se, coloca no final. E se você não cumprir, manda a polícia buscar, coercivo, tem pena, desobediência, tem um monte de coisa. Certo ou errado, ele coloca no finalzinho dos documentos dele, cumpra-se. E se vira de cumprir ou justificar porque não cumpriu. Tem muita gente dando poder ao juiz iníquo, o juiz ruim. Aquele juiz que vem dizer que você não tem valor, que a tua voz é feia, que a tua aparência é feia, que teu cabelo é feio, que você não sei o quê. E você dá poder para esse juiz. É o juiz iníquo que a Bíblia fala também. Não tem poder. Cala a boca, juizinho de merda. Fique aí no teu canto, você não manda em mim mais. Então, você tem que olhar para o espelho, convencer aquela pessoa de que não precisa mais ter medo de responder chamada. Eu vou falar porque você é professora. Você já imaginou você parar no espelho, olhar no espelho e falar assim, você aí é uma professora, agora são os outros que vão dizer presente para mim, para você. Você tem valor, você superou. Convença aquela menina com medo de receber chamada que ela é professora hoje. Porque às vezes pega uma sala de aula, eu não vou dar conta, não. Eu vou dar aula só para as criancinhas, não me põe no ensino médio, não me manda, porque eu não vou dar conta. Por quê? Porque lá tem aquela vozinha ainda incomodando. Então, quem não fez, deixou o diácono triste, viu? É para fazer, terapêutico, que vai ajudar vocês. Falo, faz. O espelho te cobra. Cobra coisa boa ou ruim? Se coisa boa, então tem que olhar mais vezes para ele. É bom, boa estratégia, põe o espelho perto da cama. Mas, gente, olha, vocês têm esses dias para fazer. Se você não te elogia, não espera dos outros. Tá? Não fique triste se ninguém está te vendo a beleza que você é, essa bênção de Deus que você é. Se nem você está tendo coragem. Aí, ninguém gosta de mim. Ninguém cheguei em tal lugar, falar com todo mundo, menos comigo. Nem você fala com você. Você quer o quê dos outros? Então, corrigindo. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos usar muito pouca apostila, mas nós vamos conversar bastante. Tá bom? Tem dinâmica para a gente conversar bastante, quebrando o gelo. Eu tenho que trabalhar assunto de Bíblia, trabalhar o uso do microfone, essas coisas com vocês. A ideia é nossa, semana que vem, mais uma aula, e para a gente concluir essa formação. Então, nós temos que dar uma acelerada. Tá certo? Se vocês quiserem, a semana que vem, possivelmente, eu vou deixar aqui uma caixinha de perguntas. Traga escrito. Tem dúvida nisso? Tal assunto de pregação, ou até uma outra da igreja. Traga, deixa na caixinha e vamos tentar ajudar vocês respondendo também. Combinado, gente? E quem não fala hoje vai para casa feliz da vida, né? Errado, tem que ir triste. Por que não me chamou? Eu queria quebrar o medo já. Fica para a semana que vem, esse compromisso de fazer. E o que eu vou preparar para a semana que vem? Bom, você já recebeu pregações nas próximas prontinhas. Talvez podemos até usar alguma dessas, mas vocês vão saber na hora qual que é o tema de pregação. Já sabe como montar. Página 12, página 13, tem o querigma todinho. Se você quiser treinar uma dessas, olha que legal. Essas aqui a gente faz em acampamento, tanto de criança como de adulto, mudando só a maneira de falar, o público para falar. Fazemos em retiro de experiência de oração. São esses temas aqui. Está no livrinho amarelo da paróquia, quem foi nas pequenas comunidades. São esses temas. Mas cada um, né, com um jeitinho ali, nós montamos com citações bíblicas para ajudar você, no caso, se você quiser olhar uma dessas, vai se aprofundando também. Tá bom? Ficamos de pé para receber a bênção. Para a semana que vem, vocês vão fazer aqui. Não.
Vocês aprenderam a fazer escrito, né? Já sabe como faz. Se quiser trazer uma prontinha, é bom. Mas assim, o tema, se você trouxer prontinha, a gente pode olhar e de repente vamos usar o que você trouxe. Se não, vai receber aqui e montar aqui na hora. Na semana que vem, nós voltamos para a quarta, né? Que a semana que vem é a semana das pequenas comunidades, na terça-feira. Quem vai na pequena comunidade? Levanta a mão aqui para mim ver. Então, tem bastante gente. Semana que vem tem a pequena comunidade. Então, nós voltamos na semana que vem, na quarta. Eu estou entendendo que sim, não é? A sua domingo. Quem faz na terça, levante a mão. Na terça. Então, tem bastante gente na terça. Então, mas a maioria que vai à pequena comunidade é terça-feira. Salve, rainha. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Gente, não desista não, tá? Alguma coisa boa você vai levar para a tua vida, tá bom? Alguma coisa você já aprendeu que vai te ajudar para a vida. Vão em paz, que o Senhor vos acompanhe.